Oi, oi. Oi, som. Meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para celebrarmos o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, para agradecermos a Ele por tudo aquilo que tem feito por nós. E nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, apesar, na verdade, do momento em que nós estamos enfrentando, nós não podemos parar de colocar as nossas vidas diante de Deus para que Ele continue conduzindo os nossos passos. Nós agradecemos a presença de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando de casa. É desse jeito que nós precisamos continuar por enquanto, infelizmente, e agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito até o momento em nossas vidas e através dela. Eu peço que você se coloque no texto bíblico de hoje. Nós estamos fazendo a exposição do texto bíblico de 1 Timóteo. Eu peço que os irmãos encontrem o texto aí, para que possamos fazer a leitura e mais uma exposição do texto bíblico. 1 Timóteo, o texto de hoje vai ser a partir do verso 12. Já fizemos a exposição dos primeiros versos e iremos dar continuidade à exposição do verso 12 ao verso 17. 1 Timóteo, como sempre nós temos dito, se coloque no texto bíblico, mesmo que você esteja em casa, é bom se colocar no texto para ir acompanhando a exposição da palavra de Deus. Entendemos que esse momento em que apresentamos o culto a Deus nesse formato é muito mais fácil da pessoa perder a sua atenção. Então, para ajudar, se coloque no texto para que possamos ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele deveriam crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, estaremos neste momento orando ao Senhor. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por estarmos mais uma vez neste lugar, que é o lugar que eu sempre lembro, que Tu escolheste para que a Tua igreja pudesse Te adorar. Nós agradecemos por esse privilégio também de, independente das circunstâncias, podermos Te adorar. Agradecemos a Ti a capacidade que Tu deste ao homem para que ele pudesse desenvolver tecnologias que facilitassem as nossas vidas. E dessa forma, nós temos o culto apresentado a Ti neste formato, onde a Tua palavra, cantada e pregada, continuarão sendo anunciadas. Nosso Deus e Pai, todos os dias temos visto notícias terríveis do quanto esse vírus tem destruído famílias. Mas lembramos e precisamos lembrar o tempo todo, e se esquecermos, Te pedimos que nos lembre de que Tu controla todas as coisas e de que esse mundo nunca sairá do Teu controle,
Tu continuarás mandando em tudo, apesar daquilo que tem acontecido. Lembramos, Pai, que tudo aquilo que sofremos e iremos sofrer até o final de nossas vidas é por conta do pecado que entrou no mundo. Toda a maldade que existe tanto na natureza humana, na natureza animal, em tudo que está espalhado de maldade neste mundo, é por causa do pecado que está em nossas vidas e que continuará atuando na vida deste mundo, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço tão somente que, em meio a todas as lutas que enfrentarmos, não venhamos perder a esperança, que possamos lembrar sempre de que tudo está debaixo do teu controle, e que nos momentos mais difíceis que possamos enfrentar, essa verdade venha ecoar em nossas mentes, que a tua palavra cada dia nos convença disso, para que assim possamos continuar firmes até o final de nossa jornada neste mundo. Que quando o momento de partir chegar, que seja, mas que possamos partir com a plena certeza de que a coroa da vida espera-nos do outro lado. Que essa seja a confiança do coração de cada um de nós. Eu te peço que aquilo que a tua palavra, que foi lida, que será explicada e aplicada nesta noite, possa fazer uma transformação em nossas vidas. Eu te peço que ela conforte os nossos corações, de que nos dê forças para continuarmos te servindo com sinceridade, que ela cause uma reflexão em nossos corações. Não esqueço daquilo que eu disse no início da semana. A tua igreja é a única razão deste mundo ainda continuar em pé, e vai continuar. No momento em que o Senhor tirar a sua igreja deste mundo, este mundo estará acabado de uma vez por todas. E nós acreditamos firmemente nisso. E queremos que nos momentos difíceis, se formos tentados a esquecer desse detalhe, que o Senhor sempre nos lembre. É o que eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós iremos fazer alguns comentários desse texto, que nós já fizemos em si a exposição inicial. Nós começamos com o versículo 1, onde Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador, de Cristo Jesus a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. O texto em si está claro que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Nós fizemos uma exposição breve, introdutória, sobre esse texto. Falamos sobre a veracidade das Escrituras em si, acerca do texto em si como um todo de 1 Timóteo e também dos demais textos das pastorais, 2 Timóteo e Tito também. Depois nós fizemos a exposição do versículo 3 até o versículo 11 e fizemos alguns destaques. Nós deixamos muito claro que o apóstolo Paulo estava de partida para Macedônia e nessa sua partida, no meio da viagem, ele diz que dá incumbência a Timóteo de levar um recado, de cuidar da igreja em Éfeso. Ele deveria levar algumas informações de Paulo para aqueles irmãos. E é justamente isso que ele faz. Dissemos aos irmãos que ao chegar na cidade, quando ele tenta passar as informações que Paulo lhe manda para a igreja, alguns indivíduos que estavam causando alguns problemas na igreja começaram a se rebelar.
E dissemos também que alguns desses indivíduos não aceitavam a autoridade de Timóteo. Inclusive Paulo vai dizer nessa carta o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. A coisa era muito séria e alguém passa a informação para o apóstolo Paulo. Não sabemos se Timóteo mandou alguém dizer para Paulo sobre os problemas que ele estava enfrentando naquela comunidade. O certo é que Paulo soube e escreve esta carta a Timóteo, em uma circunstância totalmente diferente da carta que foi escrita, que recebe o nome de 2 Timóteo. Então, aqui nós temos Paulo dando algumas informações, inclusive dizendo que ele, como apóstolo de Cristo, estava revestido de autoridade porque ele recebeu a autoridade do próprio Cristo. E essa autoridade ele delegou a Timóteo para que ele pudesse ir lá e resolver os problemas dessa igreja. E aí nós chegamos aqui na segunda parte em si do texto mais completo. Depois da perícope inicial do versículo 1 e 2 nós tivemos uma maior, e aí temos uma agora grande, que começa a partir do verso 12. O apóstolo Paulo começa dizendo: dou graças a Jesus Cristo nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz de ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo em si trata aqui? Ele vai falar sobre a graça de Deus. A graça é a causa de nós estarmos aqui. A graça era a causa de Paulo estar exercendo o seu ministério como apóstolo. E ele vai lembrar disso quando ele escreve para Timóteo. Ele começa falando sobre a gratidão que ele tinha a Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o que ele tinha feito por ele. E aqui nós temos algo muito interessante. Às vezes a gente utiliza a palavra graça no sentido mais comum da coisa. A gente fala, por exemplo, graça e paz. Inclusive nós já citamos isso aqui como apenas um ato de cumprimento, onde nós não meditamos profundamente sobre aquilo que estamos falando. Mas no texto de Paulo nós vamos perceber que a graça é algo muito mais profundo do que um cumprimento que nós fazemos porque faz parte do costume denominacional nosso. E aqui ele começa agradecendo justamente a Deus por aquilo que ele tinha proporcionado. E ele vai falar sobre essa graça que é profunda. E aí ele vai lembrar, para resolver os problemas que ele está enfrentando, Paulo vai lançar mão de sua autoridade apostólica, mas principalmente daquilo que a graça operou em sua vida. Semana passada, por exemplo, nós meditamos que aqueles indivíduos que provavelmente poderiam ser judeus, que estavam tentando perverter a fé da igreja, estavam dando uma super ênfase na lei. E Paulo vai lembrar que a lei, apesar de ser boa, não consegue transformar a vida do ser humano para que ele ocupe a posição que Deus quer que ele ocupe, como um ser transformado. Ele vai dizer isso no versículo 8, onde ele diz assim: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual. E ele vai descrevendo sobre aquilo que a lei é. Mas a lei, apesar de ser isso, não tem o poder de transformar a vida das pessoas. Paulo já discutiu sobre isso, e ele vai deixar muito claro: apesar da lei ser boa, a lei só nos mostra aquilo que Deus não quer que façamos. Apesar de sabermos
sobre o que Deus quer e o que não quer que façamos, nós não temos esse poder ou essa capacidade humana de colocarmos isso em prática. Na verdade, a única pessoa que pode fazer isso é Jesus Cristo, através de sua multiforme graça. Por isso ele diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para antes de servir a Cristo como um blasfemo, como um indivíduo que, à semelhança do pior dos pecadores, dirigia impropérios contra o próprio Cristo, contra o próprio Deus. Ele diz que a sua vida antes da graça era justamente essa vida, e que agora é uma vida de privilégios, porque a graça o transformou e o colocou em uma posição diferenciada, que é justamente a de apóstolo de Cristo. Ele diz que era um perseguidor. Ele perseguia a igreja de Cristo. A gente sabe, por exemplo, principalmente quando lemos a carta de Paulo aos Gálatas, ele deixa isso muito claro, daquilo que ele fazia contra a igreja de Cristo. Se nós formos ler Atos capítulo 9, está lá muito claro também. Quando Paulo foi convertido ao Evangelho, aquilo que ele estava tentando fazer, ele vai dizer aos Gálatas que ele foi salvo de uma vida de alguém que era um perseguidor da igreja de Cristo. E lá ele utiliza uma palavra bem interessante. Ele diz que ele devastava a igreja de Cristo. As pessoas sabiam que Paulo tinha justamente essa função quando era um perseguidor da igreja. E aqui ele lembra Timóteo, lembra a igreja de onde é que ele veio. Ele diz que era um homem insolente, era um homem totalmente insolente, que vivia em uma posição, apesar de conhecer profundamente o Antigo Testamento, tinha uma posição de pecador. O apóstolo Paulo se considera um dos piores pecadores, apesar de conhecer profundamente o Antigo Testamento. Ele prossegue e diz: mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Ele lembra aqui o pecado de ignorância que é descrito pela lei no Antigo Testamento. Existiam, principalmente no livro de Levítico, parâmetros ou padrões para alguém que pecava por ignorância. Então esse indivíduo apresentava sacrifício diante de Deus, e ele está se considerando dessa forma. Ele achava que conhecia a lei, mas na verdade não conhecia. Ele achava que conhecia Jesus Cristo e de que Jesus Cristo era apenas um impostor, mas na verdade ele não o conhecia. Ele era ignorante quanto à pessoa de Cristo. E aí ele lembra da palavra misericórdia. Apesar de ser um perseguidor, apesar de ser um blasfemo e um insolente, ele alcançou misericórdia. E a gente já falou para os irmãos que a palavra misericórdia, diferente da palavra graça, é a bondade de Deus que se manifesta àqueles que estão sofrendo. A palavra graça tem um sentido diferente. A palavra graça se refere a um amor que Deus manifesta a nós em forma de bondade que não merecemos. Já os nossos pecados têm a tendência de nos fazer sofrer. Eles têm feito a humanidade sofrer.
E quando uma pessoa sofre por conta dos seus pecados, e que ela busca o Senhor, esse Senhor, com um ato de misericórdia, manifesta a sua bondade para aqueles que estão sofrendo, principalmente por conta dos seus pecados. E aqui o apóstolo Paulo vai justamente prosseguir e dizer o seguinte: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, como a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E eu já lembrei aos irmãos que a graça, conforme ele coloca aqui, está acompanhada de uma palavra transbordar, que muitas vezes no grego se refere à questão de um plerima, que é justamente o ato de você colocar água em um balde e esse balde encher até a tampa, a ponto de derramar. O apóstolo Paulo diz que na pessoa de Cristo Jesus, essa graça o alcançou de uma forma tremenda, em que ela fez esse balde de pecado transbordar, agora com um sentimento diferente. E aí ele coloca qual é o sentimento sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. O homem que perseguia a igreja, como aquele que tentava devastar a igreja, e na sua tentativa de devastar a igreja, dizia impropérios contra a pessoa de Cristo, era um homem insolente. Agora diz que a graça o alcançou de uma forma sobrenatural, fazendo com que aquele que estava com o coração cheio de ódio transbordasse de fé e amor. Aquele que perseguia a igreja com um coração cheio de ódio, agora ama a igreja de Cristo, porque transborda do mesmo amor que transbordou no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, depois que esse o alcançou de sua vida de pecado. Não é a primeira vez que falo aqui, ou que cito textos do apóstolo Paulo, principalmente o texto onde Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele como imitadores de Cristo, ou devemos ser imitadores de Cristo. Muitas vezes o apóstolo Paulo está se referindo, ou principalmente quando ele usa essa palavra, se refere à questão do sofrimento de Cristo, da sua vida de sofrimento, do próprio ministério do apóstolo Paulo como sendo um ministério sofredor. E a gente vai entender pelos seus próprios escritos de que ele só conseguiu ser semelhante a Cristo nesse quesito, porque a partir do momento em que a graça o alcançou, a sua vida foi transbordada com o amor de Cristo, com o mesmo amor que estava em Cristo, que o impulsionou a morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. Meus irmãos, se nós não pararmos para pensar sobre isso, nós iremos continuar vivendo as nossas vidas sem fazer muita diferença na vida das pessoas. É perceptível como nós olhamos para alguns indivíduos hoje e percebemos que não há o amor de Cristo em seus corações, que não há uma fé genuína, mas principalmente o amor de Cristo. O próprio Cristo, no Sermão do Monte, nós já lembramos, pede que façamos algumas coisas totalmente contrárias à nossa natureza. Uma delas é amar os nossos inimigos. Eu já falei isso para os irmãos. E eu sempre digo, quando falo sobre isso, é o seguinte, que Jesus Cristo pede que nós venhamos amar as pessoas pelo que nós somos, e não pelo que elas são. O
O ideal de Deus é que o nosso amor seja incondicional pelas pessoas, apesar de nós não conseguirmos fazer isso. O apóstolo Paulo está aqui falando para Timóteo sobre aquilo que ele deveria fazer naquela igreja. E a base que ele utiliza é justamente a sua vida. Aquilo que aconteceu com ele no passado. A minha autoridade vem da minha vida transformada. Eu era isso e aquilo outro. Mas hoje eu sou assim porque a graça me alcançou. Não foi a lei. A lei até me disse que eu era pecador. Ela me mostrou aquilo que Deus não gosta em mim. Mas essa lei não teve o poder para transformar a minha vida. Foi a graça que fez isso. Foi a graça que mudou um coração cheio de ódio e o transformou em um coração cheio de amor pelas pessoas. Eu queria fazer outro comentário sobre isso. Lembre-se, Paulo era um religioso. Ele mesmo vai dizer qual era o seu padrão de religiosidade. O seu padrão de religiosidade era muito maior do que o nosso. Mas o seu padrão de religiosidade o cegou para ver que o próprio Deus estava na terra, vivendo entre os homens. O cegou tanto que quando ele fala sobre insolência e ser perseguidor, a ideia é que ele tinha prazer em fazer o mal contra aqueles que se diziam discípulos de Cristo. Ele tinha prazer em ver crente morrer, com base em sua religiosidade. O seu coração só mudou depois que o verdadeiro evangelho transformou a sua vida. E religiosidade não coloca amor em nossos corações. Não coloca uma fé genuína em nossos corações. Não nos faz amar o nosso Senhor Jesus Cristo de forma verdadeira. O que produz são pessoas cheias de rancor, pessoas que não são amorosas, pessoas carrancudas. É justamente isso que a religiosidade produz. Agora, quando o amor de Cristo transborda, é assim que acontece. Paulo lembra Timóteo e lembra aqueles irmãos que estavam dando problemas a Timóteo naquela igreja. Ele diz exatamente isso. A minha vida hoje é uma vida de um ser humano transformado. Foi a graça que fez isso, não foi a lei. Ele prossegue e diz: esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E aí ele diz: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. É interessante isso. Primeiro que em Paulo, quando ele utiliza a palavra ou a frase, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, ele está se referindo àquilo que ele vai falar logo em seguida. 2 pontos, e eu acho que na sua Bíblia está justamente dessa forma. E aí ele destaca aquilo que ele vai dizer. Ele está fazendo uma declaração solene. É isso que está acontecendo. Todas as vezes que Paulo diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, 2 pontos, aquilo que vem é uma declaração solene, que merece muita atenção. E aí ele diz o que é: e Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Pensem comigo. Quando Paulo seguia conforme os padrões da lei, ele se achava
o melhor homem, ou um dos melhores homens de Israel. Na exposição que eu fiz de domingo, eu disse que havia uma completa divisão de classes dentro do contexto judaico, e Paulo fazia parte da classe que se julgava superior, daqueles que poderiam orar diante de Deus, ou podiam orar diante de Deus e bater no peito e dizer: Senhor, eu faço tudo o que a lei manda. E você deve lembrar daquilo que eu estou me referindo, a oração do publicano e do fariseu. Paulo era justamente semelhante àquele fariseu. Era aquele homem que estava tentando o tempo todo acertar, colocando a lei na prática. Não era um traidor da sua pátria, não era um homem do povão que não observava o Antigo Testamento da forma mais profunda possível. Paulo vai descrever a sua vida como um dos homens mais prodigiosos de sua época, referente ao conhecimento da lei e à prática da lei. Mas aqui ele vem e nos diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Quando ele vivia debaixo da lei, ele não se considerava o pior, ele se considerava um dos melhores homens de Israel. Mas quando se encontrou com Cristo, que caiu do cavalo, ele percebeu que na verdade ele não era o melhor, ele era o pior. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Cristo, que Cristo ilumina as nossas almas, nós vamos perceber que não prestamos. Quando Cristo ilumina as nossas vidas, nós nos damos conta de que há muitos pecados, de que na verdade a nossa vida é uma completa escuridão. Mas quando somos convencidos pela nossa religiosidade de que somos bons, nós iremos continuar servindo ou seguindo as nossas vidas, a nossa vidinha do jeito que programamos, do jeito que planejamos. Somente Cristo pode fazer com que um religioso caia do cavalo e transborde de amor o seu coração. Paulo prossegue e diz: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. O apóstolo Paulo tem o firme pensamento em seu coração de que, além de apóstolo, além de ter sido chamado como um apóstolo, a sua vida era um espetáculo para o mundo. Ele está dizendo que, como o pior pecador, é como se Deus estivesse esfregando na cara do mundo de que Ele salva através da sua graça o pior dos pecadores. De que o seu poder gracioso pode salvar qualquer pessoa, seja ela um indivíduo cheio de religiosidade ou aquele que faz parte do povão. A graça de Deus pode salvar qualquer pessoa. Existe atualmente, no sentimento da nossa comunidade cristã, a ideia de que Deus não salva hipócrita, de que Deus não salva fariseu, de que Deus só salva as pessoas pobres e oprimidas. Mas não é bem assim que a Bíblia diz. Paulo é um exemplo disso, de que Deus salva qualquer pessoa. Que não existe um pecado que seja tão grande que Deus não possa salvar.
E Paulo está dizendo isso aqui: eu sou um espetáculo para esse mundo, eu sou um exemplo de que Deus salva pecadores. Apesar de ser um religioso, eu era pior do que as pessoas que praticavam pecado do meu povo. Aqueles que não faziam parte, aqueles que a lei não era nada, eu era pior do que eles. Eu conhecia a lei e mesmo assim eu não praticava essa lei. Olhe só para o texto, versículo 16: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo. A palavra exemplo aqui, deixa eu só terminar a leitura do texto, para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. A ideia do texto em grego é a seguinte: é como se Deus pegasse o apóstolo Paulo e dissesse assim: olha, eu pegasse alguém que estivesse aqui, pegasse pelo braço e trouxesse aqui. Vocês estão vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é o pior ser humano que existe entre nós. É essa a ideia que o apóstolo Paulo está defendendo aqui. É como se Deus estivesse colocando o dedo sobre mim e dizendo: olha, este aqui é o pior de todos. É isso que ele está dizendo aqui, como exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Ele está dizendo: ao olhar para a minha vida de pecador, as pessoas vão perceber que não existe um pecado que seja tão grandioso que Deus não possa salvar, porque Ele salvou um homem pecador chamado apóstolo Paulo, lá no passado. Há muito tempo Ele fez isso. Meus irmãos, se não olharmos com atenção para o Novo Testamento, a impressão que teremos é a de que Deus parece ter mudado em relação ao Antigo Testamento. Eu estive pensando sobre isso esses dias, mas não. Os evangelhos, às vezes as pessoas olham para o Antigo Testamento e acham que Deus mudou de tom. Parece que a lei é uma coisa que demonstra uma ira total de Deus no Antigo Testamento. E aí a gente olha para o Novo Testamento e parece que Deus vai lá e faz essa mudança de tom, mas não é assim. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que, na verdade, Deus não mudou. Quando nós olhamos para a graça, nós vamos perceber que Deus não mudou. Os evangelhos mostram um Deus mais irado ainda do que o Deus do Antigo Testamento. Só que a ira desse Deus do Antigo Testamento, que desabava o tempo todo através de alguns atos contra o ser humano, desaba do Novo Testamento contra o seu próprio Filho. Esse é o tom de Deus no Novo Testamento. Ele desabou a sua ira contra o ser mais justo que já pisou neste mundo. É isso que aconteceu no Novo Testamento. É por isso que Paulo vai nos dizer que apenas a graça de Deus pode transformar pecadores como nós. Apenas a graça pode transformar. Porque é justamente essa graça que nos dá o privilégio de nos tornarmos úteis para o reino de Deus. De acordo com o que ele disse no verso 12. Ele vai nos dizer com isso que a lei é apenas um meio de convicção de pecados e não um caminho para a salvação. Só a graça pode salvar pecadores. O versículo 13 ao versículo 15, ele vai nos dizer que apenas a graça de Deus pode transformar pecadores como nós, porque a graça nos dá o privilégio sem merecermos. E aí ele vai dizer que ele não era nada, que era apenas um ser humano que vivia a sua vida de pecado, de insultar o Senhor Jesus. Ele defamava Jesus com as suas palavras e com os seus atos.
ele era um perseguidor, ele era um caçador da igreja, ele perseguia constantemente, tentando devastar a igreja. Além disso, ele era um insolente, era um sádico, uma pessoa violenta. Mas esse evangelho o alcançou. E no versículo 16, versículo 17, ele vai dizer que apenas a graça pode nos transformar e nos fazer exemplo para as demais pessoas. E eu queria, antes de chegarmos ao fim da exposição de hoje, te perguntar uma coisa. Se fosse perguntado para você, ou que fosse pedido que você argumentasse acerca da grandeza da misericórdia de Deus, qual seria a sua argumentação? Alguém chegasse, olha, me fala sobre a misericórdia de Deus, eu quero que você argumente sobre ela. O que você diria? O que você diria para uma pessoa que está revoltada com Deus? E você diz para essa pessoa, Deus é misericordioso. Qual seria a sua resposta? Quando você olha para o livro de Jó, tanto os capítulos iniciais quanto os capítulos finais, Jó é conhecido hoje através daquela frase que as mães costumam dizer para os seus filhos: Senhor, me dê a paciência de Jó. Jó, na boca das pessoas, é apenas isso. E na verdade, embora Tiago fale sobre a paciência de Jó, a ideia de Tiago é de perseverança de Jó, e não em si de paciência. Se você for ler o livro de Jó, você vai perceber que ele não é tão paciente assim. No início do livro de Jó, nós temos Deus fazendo uma espécie de aposta em Jó. Um diálogo entre Deus e Satanás. E aí depois tem o miolo do livro, que são os diálogos que são tecidos entre Jó e os seus amigos. Jó vai argumentando e os seus amigos contra-argumentando, e o texto se desenvolve dessa forma. Quando chega lá no final, Deus começa a encher Jó de pergunta. Deus pergunta tanto para Jó, que Jó chega a dizer: Senhor, eu coloco até a mão na minha boca, porque na verdade aquilo que eu falei eu não sabia de nada. É como se Deus estivesse dizendo no início do livro: há coisas no mundo espiritual acontecendo o tempo todo acerca das nossas vidas. E no final Deus estivesse dizendo: essas coisas que estão acontecendo, que nós não conhecemos, nós precisamos nos calar. Às vezes nós não vamos entender a forma como Deus age. Mas onde é que estava você que pergunta alguma coisa para Deus quando Deus estava fazendo as coisas mais grandiosas deste mundo? É o que Deus começa a questionar Jó e dizer: olha, tu não sabe de nada para fazer esse tipo de pergunta ou esse tipo de questionamento que você fez. O livro de Jó nos dá essa resposta acerca da misericórdia, de coisas que nós não conhecemos, que nós poderíamos dizer para um indivíduo que está decepcionado com Deus. Olhe para o livro de Jó como um todo e você vai perceber que existem coisas que estão além da realidade humana, que nós não conheceremos. Por isso, temos que ter cuidado ao questionarmos algumas coisas. No caso do apóstolo Paulo, Paulo responderia essa pergunta da seguinte forma: a minha vida de pecado é uma prova constante da misericórdia de Deus. Se alguém lhe perguntasse, argumente para mim sobre a misericórdia de Deus, ele ia dizer: a minha vida é o resultado da misericórdia de Deus. Porque pela lei de Deus, eu merecia a morte, já era para eu estar morto, eu não merecia estar aqui, mas a misericórdia de Deus me fez estar aqui. A misericórdia de Deus é tão grande, que eu não apenas estou aqui, o apóstolo Paulo iria dizer, como também recebi o privilégio de anunciar que Deus é misericordioso. Essa seria a sua resposta.
O versículo 16, mais uma vez: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Mais uma vez, o que Paulo está dizendo aqui é: Cristo colocou o dedo sobre mim e disse: esse aqui é o pior de todos. Se eu salvei esse cara aqui, outros poderão ser salvos também. O fato do apóstolo Paulo ter sido perdoado por Deus demonstra que há salvação ainda através da graça de Deus a pecadores como você, como eu e como aqueles que você conhece. Lembre-se mais uma vez, quando o apóstolo Paulo vivia debaixo da lei, ele dizia: eu sou um dos melhores homens de Israel. O dia em que ele se encontrou com Cristo, ele disse: eu sou o pior homem de toda a face da terra. Uma diferença muito grande que existe entre aqueles que servem ao Senhor através da sua religiosidade. A religiosidade sempre vai me convencer de que eu sou o melhor. Mas quando eu me encontro com Cristo, Cristo vai me convencer de que eu sou o pior. E por isso o seu amor precisa transbordar em meu coração. E é justamente por isso que Paulo termina cantando: ao Rei eterno, o Deus único e imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Baixa a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua maravilhosa graça que se manifesta às nossas vidas o tempo todo. Te agradecemos porque o teu amor nos alcançou de uma forma sobrenatural. Te agradecemos, Pai, porque apesar de nós, tu continuará fazendo a tua obra através de nós. Que todas as vezes que pensarmos no Senhor, na tua palavra, possamos refletir sobre a nossa natureza, de que nós não somos bons, de que só estamos aqui por causa da tua graça e misericórdia, de que merecíamos estar no inferno mesmo antes de nascer, mas nós estamos aqui como ato da tua graça e precisamos a cada dia refletir isso em nosso viver diário. Pai, de um homem que sabia de fato a profundidade de seus pecados, principalmente porque eles foram esclarecidos pelo próprio Cristo. O apóstolo Paulo tinha assassinatos em sua conta. Não sabemos, mas pessoas foram mortas por conta da perseguição que ele causou contra a igreja. E isso martelou na sua vida o tempo todo, de sorte que ele dizia isso: eu sou o pior de todos. Mas apesar de ser um homem com o coração cheio de ódio, um dia o amor transbordou nele e fez com que eu me tornasse um homem diferente. Nosso Deus, isso é possível ainda de acontecer hoje. Nós sabemos que existem pessoas também que são religiosas, vivendo no contexto igreja. E se elas não pensarem que só a graça pode transbordar em um coração religioso e transformá-lo em um ser humano semelhante a Cristo, que elas possam pensar nisso. Só Cristo pode fazer essa transfusão. E eu te peço que isso aconteça para o louvor da tua glória, que nos faça refletir. Isso tem muito a ver com o momento em que nós nos encontramos, Pai, porque a partir de um prostrar genuíno diante de Ti, é que nós seremos ouvidos em nossas orações. Eu te peço que a tua igreja a cada dia entenda
que quem tem as mãos sujas de pecado não será ouvido e nem atendido, a não ser que seja para pedir que o Senhor lave. Antes de nós nos aproximarmos como filhos, nós precisamos nos aproximar com as mãos sujas, pedindo que o Senhor lave antes. É a partir daí que tu nos ouvirá. E eu te peço que a partir da reflexão da tua palavra, tu venha lavar os nossos corações, para que assim possamos estar preparados e capacitados devidamente para orarmos por este mundo que sofre neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Meus irmãos, nós iremos ficar por aqui, o culto está encerrado. Eu acredito que foi passado para os irmãos, alguns irmãos já viram as informações que nós já dissemos. No próximo domingo nós teremos a nossa escola bíblica dominical, será transmitida geral aqui às 9 horas, e no culto de domingo à noite nós teremos também culto iniciando às 18 horas, apenas via live, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.